Fala, meus consagrados e minhas consagradas, estamos aqui para fazer um react, reagir a um vídeo que me enviaram, me marcaram no Facebook, meu amigo Kennedy, né? Ele é evangélico, né? Mas me marcou lá no vídeo me perguntando sobre a questão de Paulo, não que ele tenha dúvida, mas queria saber minha opinião. Então eu resolvi fazer esse vídeo reagindo para vocês verem como que se faz a análise de uma pregação de algum pastor, certo? A gente vai analisar as escrituras sagradas e comparar com o que ele diz. Lembrando, esse vídeo será gigante, então se você tem preguiça, espera um vídeo de 2 minutos, 3 minutos só dizendo Jesus te ama, esse não é o seu lugar. Então já fecha logo o vídeo. Aqui é para quem está querendo saber de verdade, tem paciência de assistir 30 minutos, porque é um conhecimento válido, que são as escrituras sagradas, vale a nossa alma, vale a nossa vida, vale a vida eterna. Não que eu tenha a verdade, mas Jesus tem a verdade, então vale a pena a gente se aprofundar e perder ou ganhar tempo por Jesus, porque aquele que perde a vida por amor a Jesus, ganhá-la. Então vamos lá, pessoal. Como a gente vai ver uma pregação de um pastor, a gente tem que lembrar de algumas coisas que falam sobre pastores nas escrituras. Eu vou lembrar aqui de Isaías 56, versículo 11, que diz assim, ó: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Esse versículo, embora eu tenha sido relutante antigamente, eu pensei, não é possível que todos sejam gananciosos e só se voltem para o seu caminho. Mas com as experiências de vida eu percebi que é verdade, como o que Deus diz é verdade. Isso aqui eu creio que veio de Deus e que de fato é verdade. E por mais que a gente veja um cidadão muito gente boa, se a gente discordar dele e mostrar Jesus, ele vai ficar com muito ódio e mostrar o seu lado maligno. Ele vai mostrar a sua maldade, infelizmente. E o vídeo que a gente vai assistir é do pastor Marco Feliciano, certo? O meu áudio vai ficar assim um pouquinho ruim, porque eu vou usar o fone para ouvir o vídeo aqui no celular. E é isso, vamos lá, vai. O problema que infelizmente atravessou os séculos e chegou nos nossos dias. Uma igreja espiritual demais, possuída demais pelo Espírito Santo, se não tiver um equilíbrio de um ensinamento prático, ela fica fanática. Vamos parar logo, né? Vamos parar. É isso aí. Olha, ele disse aqui, ó, uma igreja com o Espírito Santo demais, certo? Eu entendo a parte que ele está dizendo de ser fanática, né? Eu vou até tirar o óculos aqui para não ficar refletindo. É uma igreja ser fanática, tem problemas mesmo, o pessoal fica cego demais, mas vamos entender aqui. Ele diz que ter o Espírito demais é complicado, é meio que assim, você não pode buscar a perfeição demais. Só que isso aqui já vai contra um ensinamento de Jesus Cristo, que a gente já vai ler, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim, ó: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Algumas versões tem vosso Pai Celestial, que é dos céus, né? Então vamos lá. Procurar a perfeição é um erro? Não, porque é um ensinamento de Jesus. Jesus diz, ó: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, a perfeição é um mandamento. Você tem que buscar de fato isso. Então, a pregação dele já começou tortuosa. Vamos ver no que é que vai dar. Vou continuar aqui. E o fanatismo levou aquelas pessoas a prejulgarem pecados alheios. O julgamento é errado mesmo. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Os crentes eram tão santos que qualquer pessoa que pisasse na bola e escorregasse, o seu nome era lido publicamente. E um deles, em especial, do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Lá vem. Ele é tão achincalhado pela igreja e por Paulo, que Paulo diz, vamos cuidar só da alma, porque o corpo já entreguei na mão de Satanás. Eita, complicado, hein? Ei, respire fundo e tente pensar comigo. Será que algum pastor tem o direito de, na sua igreja, olhar para o irmão e dizer assim, olha, que Deus guarde a sua alma, porque o resto eu deixo o diabo carregar?
Vai, pense comigo. Sim ou não? Repita. Quero ouvir de novo. Não? Vamos pausar, vamos ver logo aqui o que é que diz lá a passagem que ele citou. Tá, ele diz que é Coríntios, capítulo 5, foi isso? Isso, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim, ó. Ele fala do cidadão lá, imoralidades e tal, ele fala assim, ó, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Então aqui o que Paulo está dizendo basicamente, né? E aqui eu não estou para defender Paulo, muito pelo contrário, mas vamos explicar aqui. Tem um cidadão cometendo erros e indo contra também os ensinamentos de Paulo. Paulo fica tão com raiva que diz assim, ó, entrego logo a Satanás esse cidadão, a carne dele para destruição, para que o Espírito seja salvo. O que o pastor lá está dizendo? Olha, Paulo errou porque ele estava se sentindo tão santo que ele se sentiu no direito de entregar o cara a Satanás. Eu entendo que a interpretação está errada, porque o que Paulo está dizendo? Embora seja um erro de Paulo, eu entendo também que seja um erro, certo? Mas um erro diferente. Por que é um erro diferente? Porque Paulo, ele não está dizendo para o cara literalmente ser entregue a Satanás. Ele está dizendo para a carne dele ser destruída pela oposição, ou seja, que ele sofra na vida. Ele, resumindo e traduzindo o que ele está dizendo basicamente o seguinte, que esse cidadão vá se lascar para lá. Porque se ele sofrer, eu quero que ele sofra. Porque se ele sofrer, aí quem sabe ele se arrependa e o espírito dele seja salvo. Por que é um erro de Paulo? Porque ele está dizendo isso. Ele quer que o cara se lasque para depois ser salvo, entendeu? Como por exemplo o Jó. E ele diz aqui, ó, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Ou seja, ele está dizendo, esse cidadãozinho único que está falando besteira, segundo Paulo, esse cidadãozinho que está falando besteira contamina toda a igreja. E por isso Paulo quer que o cara saia, né? Mas esse mesmo pensamento sobre o cidadão, que tem que tirar o cidadão, Paulo deveria ter sobre ele mesmo e sobre os outros erros de si próprio e das outras pessoas. Porque a gente não vê essa postura de Paulo nas outras cartas quando se trata dele. Quando se trata dele é diferente, é assim. Quando se trata do próprio Paulo, ele diz assim, ó, e se a minha mentira trouxe a salvação de Deus, então por que seria eu condenado? Então assim, ele traz um juízo de rigor para os outros, mas para ele não traz. Eu entendo que esse rigor deve ser para os dois, assim que eu entendo. Certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui o videozinho, já eu explico melhor para vocês aí. E por que quando fazem isso, você é o primeiro a levantar a mão na igreja para dizer, pode excluir, pode excomungar, pode tirar do grupo de jovens, pode tirar do grupo do coral, pode tirar do grupo do ciclo de oração, pode arrancar a carteira ministerial dele, pode fazer o que quiser. Continuar. Olha o que ele falou. Ele falou de exclusão ministerial e tudo mais, ele colocou como um erro. Beleza, eu entendo que, por exemplo, muitas pessoas, assim como eu fui, se você falar a verdade, falar sobre Jesus lá, você vai ser visto como um rebelde dentro da igreja e as pessoas vão te excluir, você vai ser excomungado, as pessoas vão te odiar. Assim como Jesus, quando foi falar a verdade, os fariseus, os judeus foram lá e crucificaram Jesus, certo? Isso é uma coisa, mas você tem que ficar atento, porque Jesus disse para a gente ser esperto como a serpente e manso como as pombas. Então você tem que ser esperto também. Qual é o sentido teleológico, qual a finalidade do discurso desse cidadão? Está havendo um pente fino nos pastores. Inclusive teve o tal pastor Reuel lá, que foi pego bebendo. Beber não é pecado, mas para eles é pecado. Então ele foi pego bebendo, aí todo mundo acusou ele e tal. Quando ele fala isso aqui, a finalidade dele é, vocês não devem apontar o dedo para mim, pastor. Mas esse pastor, na hora que encontrar um erro em você, ele vai te excluir da mesma forma. Ele só está utilizando o discurso para diminuir os erros dele. Porque se ele errar, está tudo bem. A finalidade dele é tolerar o pecado e tolerar a mentira. É para isso que ele quer. Você tem que ficar atento. Preste atenção no discurso dele. Vou logo citar aqui Jesus, né? Ele diz aqui que é errado você excluir o cidadão que está insistindo em um erro, certo? Paulo está fazendo isso, ele está excluindo o cidadão, certo? Vamos lá, o que Jesus diz? Jesus ele diz assim, se teu irmão pecar,
aí lá na parte do livro lá de Mateus não dá de ler direito, mas na tradução colocaram contra ti, mas se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele pecar contra ti, provavelmente, né? Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, se ele te ouvir. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra se estabeleça, ou seja, todo mundo fica sabendo que é verdade. E se ele não os atender, dize-o à igreja, a quem? Aos convocados, às pessoas, né? As pessoas que seguem Jesus. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, aquela pessoa que não está nem para Deus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, qual é o ensinamento de Jesus aqui? Ele está dizendo, ó, tem um cidadão falando besteira, não é para você tolerar, não. Você tem que falar para o cidadão, ó, você está fazendo errado. Se ele pecar contra ti também, você vai lá e diz. Como, por exemplo, aconteceu comigo, lá, quando eu estava lá nas congregações da vida aí, que o cidadão foi lá e usou meu cartão e nunca quis me pagar. Ou, por exemplo, um cidadão foi mentir sobre mim, disse que eu estava indo, que depois que eu saí da igreja, que eu não tinha saído da igreja, que eu estava indo para a igreja lá do Morada do Sol, Batista não sei o quê. Enfim, que ele estava mentindo. Você vai lá e diz para a pessoa, ó, você está mentindo. Aí o cara não se conserta, continua fazendo a besteira lá contigo, ou não pede perdão, ou não te paga a dívida. Você vai lá e chama 2 pessoas e diz, olha, o cidadão errou aqui contra mim. Aí eles testemunham que é verdade. O cara, mesmo se continua errado, então você vai tratar ele como se ele não fizesse parte da igreja, entendeu? É assim que tem que ser. Por quê? Porque se você tolera, você vai tolerar um Valdomiro da vida. Aí você vai deixar um cidadão virar líder, que não é nem para ter líder na igreja, né? Mas você vai deixar alguém no teu meio que vai ensinar as pessoas erradas e que é um mau exemplo. Ah, isso quer dizer que eu vou julgar todos os pecados das pessoas? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o quê? Que se um cidadão pecar e insistir em continuar pecando, sim, ele tem que ser excluído, entre aspas, porque ele quer aquilo, certo? E não é um coitadinho. Agora, se o cara lá pecou, você não vai dizer, olha, você é um pecador, você vai para o inferno. Não, você vai lá e você diz para a pessoa e alerta ela sobre o erro. E fala que é errado e ajuda aquela pessoa. Se ela ouvir, bem. Se ela não ouvir, bye bye, entendeu? Por que precisa dessa peneira? Porque se você deixar, de fato, como o Paulo falou, né, alguém ficar no meio que vá mentir, trazer essas coisas ruins, aí pronto, meu amigo. É que fica que nem o Valdomiro Santiago vendendo lenço e ninguém fala nada. Fica que nem, sei lá, na CCB lá, os ensinamentos errados. Lá, por exemplo, é proibido barba, é proibido bermuda. Lá na Testemunho de Jeová é proibido você doar sangue. Enfim, na Assembleia de Deus é proibido maquiagem e tantas coisas, né? Então, quando você tolera, vira um problema muito grande. Vamos continuar com o vídeo. Mas vocês viram Jesus falando, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Aí se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, trata-o como gentil. Como uma pessoa, como vocês gostam de falar, né? Como se fosse um desviado, entre aspas, né? Pessoa que não está nem para Deus. Vamos continuar com o vídeo, porque senão não é hoje que a gente termina. Pastor, mas está na Bíblia. Foi Paulo que falou. Exatamente, ele falou isso na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios ele mandou lá da cidade de Éfeso, pastor Cisino, a maior igreja que ele plantou, rica, opulenta, cheia de dinheiro, cheia de missionários, cheia de empresários. Falar da vida dos outros quando você está por cima é muito fácil. Aí quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, muda tudo. Olha o que eu anotei. Olha o que eu anotei que ele fala. A primeira carta aos Coríntios se resume em 6 pontos. Olha o que Paulo faz, ele exorta os crentes a ficarem unidos. Você está vendo alguém ler a Bíblia aí nesse vídeo? Ele fica preocupado com o casamento dos que são casados e com aqueles que são solteiros. Ele quer que a igreja tenha só bem-estar espiritual. Ele quer que o culto tenha ordem. Ele só fala da ressurreição. Uma igreja tomada pela aparência. Ele só cuida daquilo que os olhos podem ver.
Ele cuida do zelo com aquela igreja, com a pureza e a santidade. Isso é ruim, pastor? Não, não é. Mas é preciso equilíbrio. Porque senão, a igreja mais poderosa pega uma alma e joga dentro do inferno na mão de Satanás. Ah, pastor, mas o pecado do rapaz foi grosseiro. Ele dormiu com a mãe, com a mulher do pai dele. Quem somos nós para julgar um pecado? Será que até Paulo esqueceu do que Jesus falou para aquela mulher adúltera pega no ato de adultério? Falar isso aqui que vai ser importante, né? Olha, perceba, ele estudar 2 Coríntios, diz, olha lá, ele só falou coisa boa, foi tudo maravilhoso. Mas em 1 Coríntios ele também falou um monte de coisas boas lá, ele dizendo lá em 1 Coríntios 13 que fala aquela questão lá do amor. O amor é isso, o amor é aquilo. Que obviamente tem vários erros que a gente vai comentar em outros vídeos, porque Paulo realmente erra muito, Paulo erra demais, meu Deus do céu. Para mim, eu não sigo Paulo, para mim é totalmente errado seguir Paulo. Para mim ele é um falso apóstolo, mas em 1 Coríntios ele também fala um monte de coisa bonitinha, certo? Não é só em 2 Coríntios. Então, dizer que ele mudou porque ele está falando coisa bonita. Percebe a finalidade? Ele distorce dizendo que existem duas pessoas, sendo que é o mesmo cidadão nos dois, Mas vamos lá. E aí agora ele está citando Jesus, ó. O que Jesus falou lá para atire a primeira pedra. O cara chega e se levantou ali, ó. Ei, glórias, glórias. O que ele propositalmente, não é que ele se esqueceu de falar, mas omitiu é isto aqui. O que ele omitiu está aqui, ó. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Ele diz assim, ó. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, depois do atire a primeira pedra, né? Mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então tem uma mensagem aqui, ó, vai e não peques mais. Então a mensagem é bem clara para ela não pecar, entendeu? Não é só assim, a pessoa é pecadora e eu não a condeno. Não é isso. A mensagem é qual? Não acuse, entendeu? Não é para você acusar nem matar alguém, que é o que eles iam fazer. Eles iam matá-la, certo? Que é bem diferente de você dizer a pessoa, ó, não peque, se a pessoa não querer parar de pecar, e você excluir ela do teu meio porque ela está levando um exemplo. Porque não faz sentido, tipo assim, digamos que você junta pessoas lá e você sai com um amigo, você sai lá ensinando o evangelho lá. Só que esse teu amigo está fazendo tudo de errado, sei lá, ele mata pessoas, sei lá, como um cidadão aqui, né, que dormia com a mãe dormia com a esposa do pai dele, né, que é tipo madrasta. Não faz sentido, é muita hipocrisia, entendeu? Você continuar levando o evangelho com uma pessoa dessa. Obviamente você tem que se afastar, porque senão fica complicado. Deus ele não vai agir no meio do pecado. Não adianta. Quer dizer que se você está em pecado, você não pode pregar. Você vai pregar procurando sair do pecado, entendeu? E não se acostumando com ele, ou tolerando, ou achando que tanto faz. Quando você erra, você tem consequências, certo? Você tem consequências, não adianta. Vamos continuar aqui o vídeo. Mas vocês viram, né? Ele diz, não peques mais. Vai, não peques mais. E ele disse assim, ó, vem. Não, ele disse, vai, não peques mais. Assim, ó, vá, se arrependa, mude sua vida. É isso que ele está dizendo, entendeu? Que é diferente. Vamos ver o vídeo. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de bater. Paulo está purificando, levando a igreja a um estágio de pureza tão grande, santidade, glória, unção e palavra, e revelação e dons, que essa igreja começa a ficar orgulhosa por ser tão poderosa e se acha no direito de mandar embora. Já mostrei, né, Jesus dizendo, né? Se acha no direito de excomungar as pessoas. E será que nós esquecemos aquilo que eles esqueceram? De que quando ligamos alguma coisa na terra, é ligado ao céu. E esse cara, ele sabe do que eu sei. Ele sabe. Ele não está agindo de inocência. Ligados na terra será ligado no céu.
Por quê? Porque ele lembrou dessa parte que eu li de Mateus 18, versículo 15 ao 20. Ele lembrou: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, meu amigo, afaste isso aí, ó. Esse aí, ele tá lá, beleza, mas não considera ele como seguidor de Cristo, não, porque ele não é, entendeu? E aí diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Logo em seguida. Por que ele citou isso aqui? Porque ele lembrou, olha, eu estou indo contra o que Jesus disse. Ele lembrou que está indo contra o que Jesus disse, mas ele continua dizendo. Isso é ser mau caráter, porque ele não fala essa parte. Vamos continuar aqui, né? E que o caminho inverso é que quando desligamos alguma coisa na terra, é desligada do céu também. A carta que bate na igreja de Corinto, Paulo espera uma reação santa. Mas diz a Bíblia que caiu uma tristeza na igreja de Corinto. Caiu uma tristeza no coração da igreja de Corinto tão forte, que Tito, que levou a carta, voltou a correr e disse: Paulo, a coisa, ao invés de funcionar, ao invés de irmãos darem glória a Deus, se cair aquela unção de renovação, caiu uma tristeza. Porque o rapaz que foi excluído, com todos os defeitos dele, era uma alma. Não era uma alma, meu Deus do céu. Era uma alma. Oh, tá clarozinho. E Jesus disse que uma alma salva vale o quê? É triste. Eu não ouvi, vale o quê? Uma alma nem salva. Nem tu aí que tu tá insistindo nisso aqui. Olha, vamos lá. Ó, tem-se muito esse ensinamento de que você tem que insistir, você tem que orar tudo bem, tá bom? Não tô dizendo que é errado orar, não. Você tem que insistir. Se o cara não te ouviu, continua insistindo. Insiste 10 anos por ele, para ali, vai todo dia na casa dele. Ele fica insistindo até um dia ele concordar contigo e aceitar Jesus como único. É isso que eles ensinam pra você, não é? Eles dizem: olha, você tem que insistir até a pessoa se converter, meu Deus do céu. Não é isso que eles falam? Mas o que é que Jesus fala? É isso que você tem que se perguntar. O que é que Jesus fala? Vamos ver o que é que Jesus fala. Eis aqui, ó. Lucas capítulo 10, versículo 10 ao 12. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Ou seja, na cidade não receberam, o cara sai pelas ruas e clama: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Ou seja, o cara não te recebeu, você sai já falando assim: olha, até o pó da minha sandália eu vou deixar aqui. E ainda continua: não obstante saber que está próximo o reino de Deus, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, você falou lá para o carinha, igual a gente fala para esses pastores aqui, a gente diz: ó, você está vacilando. Você disse lá para ele, o cidadão não ouviu, o teu papel não é convencer ele, nem ficar insistindo, não. Tem muita gente precisando ouvir a mensagem, muita gente precisando ouvir a verdade, que quer ouvir a verdade. Você falou, teu papel é falar. Você falou, a pessoa não ouviu, meu amigo, tchau, tchau. O dever é dela de mudar, é dela de buscar a Deus. Não é seu de fazer ela buscar a Deus, não. Entendeu? E para essa pessoa que ouviu a mensagem e disse: não, caçou de você, te chamou de louco, terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ela. Entendeu? Então, esse ensinamento de que você tem que insistir está errado, está muito errado, tá bom? Porque não é assim que funciona. Vamos lá. Vocês viram aqui, Jesus falou. Se não ouvir, sai. Vou falar outro. Tem também o do jovem rico, que diz aqui, ó. Em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22. Lembra do jovem rico, ó. É assim que você analisa. Você ouve o cara falando, o pastor, e aí você fica pensando no que é que Jesus ensinou. Pensa em Jesus, não é Paulo. Esquece Paulo, o caminho é Jesus. O que Jesus falou sobre isso? Vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, aproximando de Jesus, né? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais?
Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Perceba que são vários, né? Diferente do que muita gente diz que os 10 mandamentos já foram anulados, nada, tá aqui, ó, os 10 mandamentos estão aqui. Jesus concorda com eles. Aí replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Perceba, é uma alma, que triste, meu Deus do céu, uma alma ficou triste ali e saiu. Tem que insistir, não tem não? Tem que insistir. Jesus, você acha que Jesus devia chegar nele e dizer assim: ô jovem rico, não, fica aqui um pouquinho, entenda, olha, a gente precisa que você doe seu dinheiro para você não se apegar tanto, vou tentar te convencer aqui. Não, Jesus não tentou convencer ele. Jesus falou a verdade: olha, cidadão, o que é preciso é isso, certo? Você vai fazer sim ou não? Ele saiu triste e não fez. É assim que funciona. Você fala para a pessoa, ela segue se ela quiser. Você não precisa ficar insistindo. E Jesus não está se rastejando, igual muitos dizem, para que as pessoas aceitem Jesus, não. Jesus está lá, a mensagem está lá. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse papo de que, uma almazinha. Não, amigo, você vai lá e fala. A pessoa quer ouvir bem, não quer ouvir bem também. É para ela. Ela que tem o dever de ouvir. Vamos continuar, tá terminando. Olha que triste, olha o teclado. E Jesus disse que uma alma salva vale o quê? Eu não ouvi, vale o quê? Uma alma salva. O quê? Mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro do seu irmão com força agora. Chacoalhe ele de novo. E diga: não toque em nenhum daqueles que Jesus salvou. Diga ao seu irmão: você não tem uma mão furada. Você não ficou 3 horas agonizando em uma cruz. Não acuse, ore. Ora que melhora. Ora que Jesus transforma. Ora que Jesus faz. Ora que ele movimenta. Ele tá vendo? Insiste até o cidadão mudar. Então acabou aí o vídeo. Pessoal, eu acho que eu deixei bem claro aqui muitas coisas, mas qual é a mensagem principal aqui do cidadão que postou, né, que é o pregando o evangelho? Pelo que eu entendi, eu não sei se foi ironia, porque é algo tão confuso, engraçado, eu vou comentar isso. Se fosse o Sebastião aqui falando para você ou para qualquer pessoa: olha, Paulo errou bem aqui, aí mostrar para você lá Paulo errando, indo contra Jesus 1 bilhão de vezes que ele vai. Se fosse eu falando para você, o que você diria? Meu Deus, que absurdo, Paulo errar? Nunca! A Bíblia não se contradiz. Paulo nunca erra, Paulo não erra de jeito nenhum, meu Deus do céu. Agora, como é um pastor, o Marco Feliciano falando para você que Paulo errou, o que acontece? Tá todo mundo dizendo amém, pode falar, pode fazer isso aí, um pastor pode fazer, igual ele perguntou e todo mundo, não, em coro, ó, como as ovelhas são obedientes ao pastor, né? Que lindo. Agora, e sendo que ele falou de algo muito frágil, gente, pelo amor de Deus. Agora, se for eu mostrando 1 bilhão de evidências sobre Paulo errar, aí não, Paulo não errou não. Paulo não errou quando disse que mulher não pode falar dentro da igreja. Paulo não errou de jeito nenhum. Paulo não errou quando disse que se pela mentira dele o reino dos céus é pregado, então, porque ele seria condenado. Paulo não errou ali. Paulo não errou quando disse que o amor não sente ciúmes. Paulo não errou, né? Agora, se o pastor disser as mesmas coisas que eu estou falando, disser que Paulo errou, aí você tudo diz amém, errou mesmo. É assim que funciona, infelizmente é assim que funcionam as coisas, né? Então, em relação a Paulo ter errado, sim, ele errou, porque ele mandou o cidadão se lascar. Mas, ao mesmo tempo, a interpretação do cidadão tanto é equivocada, porque é como se estivesse literalmente entregando os caras a Satanás, quanto também é equivocada porque ele está fazendo para tolerar o pecado. Qual é a mensagem? Tolerar o pecado. Então o pessoal estava vibrando ali. Tolerar o pecado, é isso aí. Tolerar mentiras.
tolerar o pastor Valdomiro Santiago vendendo feijão que cura coronavírus por R$1.000. Tolere isso aí. Entendeu? A mensagem dele é para tolerar, entendeu? Ele desce a lenha em Paulo para que você não desça a lenha nele. Rapaz, é genial. Agora vamos lá. Por que é que está errado também a mensagem lá de Paulo? Por que ele utilizou aqueles termos? Porque Paulo, ele entende uma dualidade em que a nossa carne é ruim. Para Paulo entende que a carne é ruim e que o espírito é bom. Logo, a carne tanto faz. E muita gente vira ateu por conta desse conceito, porque pensa assim, Deus ele pode fazer tudo de forma perfeita, mas ele fez minha carne para eu pecar e eu ainda tenho que driblar minha carne para conseguir o reino dos céus, sendo que minha carne está forçando a pecar. É algo sem lógica nenhuma, porque de fato não é assim. Deus que fez o nosso corpo, é um presente de Deus o nosso corpo. O nosso corpo não nos faz pecar. O que faz pecar é isso aqui, ó. É a nossa mente, é a gente querer fazer o que não presta. É você ver alguma coisa boa no que não presta. Por que o cidadão vai lá e fica com 1 bilhão de mulheres? É porque a carne dele está forçando ele a fazer alguma coisa ruim? Não, ele tá querendo por conta do prazer que aquilo vai ter para ele, entendeu? Quando alguém rouba, por que a pessoa está roubando? Porque vai ter o quê? Dinheiro para ele poder viver bem. Sempre que há um eu, ele tem alguma coisa que ele quer em troca. É pensamento, ele coloca na balança a justiça e o que há de errado. E ele pega o que há de errado por conta da recompensa do que há de errado, entendeu? Não é irracional. Por exemplo, tacar na frente de um ônibus é errado, entendeu? Agora vocês não veem gente correndo para frente do ônibus toda hora. Você só corre quando ela tá morrendo de tristeza, entendeu? Então teu corpo não vai te forçar a fazer o que há de errado, é você que escolhe. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Onde é que fala sobre isso? Só um instante. Essa parte aqui quem lembrou nem fui eu, foi o próprio amigo meu lá que marcou, que ele lembrou que a parte que fala lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, lembrando que esse Judas que escreveu essa epístola, essa carta, não foi o Judas Iscariotes que traiu Jesus, é outro Judas, porque o nome Judas era bem comum na época, né? Contudo, em Judas, capítulo 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ora, se o corpo é algo ruim, pecaminoso, do mal, que te faz pecar, e que o corpo é desprezível, enfim, por que raios que um anjo vai batalhar pelo corpo de Moisés, se o corpo é algo ruim? Entendeu? Por que não entregou logo o corpo a Satanás? Por quê? Porque o corpo é um presente de Deus. E o corpo de Moisés simbolizava a honra de Moisés, entendeu? Por isso Moisés ele não merecia ficar com o corpo dele na terra e ser difamado por Satanás, como se fosse uma vitória de Satanás, Moisés ter morrido antes de entrar lá na terra prometida, entendeu? Por isso, Deus fez questão de que o anjo de Deus, né, o arcanjo, brigasse com Satanás pelo corpo de Moisés. Isso levando em conta que isso aqui seja verdade. Eu entendo que seja, tá bom? Mas vamos lá. Então, o corpo ele é importante. Muita gente diz, né, e também as escrituras falam, que o corpo é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro da gente. Ora, se o corpo é o templo do Espírito Santo, como é que o templo do Espírito Santo vai te fazer pecar obrigatoriamente? Então quer dizer que Deus vai fazer um corpo para te sabotar, e esse mesmo corpo é o templo do Espírito Santo. Não, o templo do Espírito Santo ele é bom, ele não te faz pecar. Mas da onde que Paulo tirou essa dualidade? Foi uma má interpretação de Paulo quando ele leu o que Jesus falou, porque Paulo não conviveu com Jesus, ele apenas leu o que Jesus falou, igual a gente também leu, só que Paulo, como se achava demais, entendeu errado. Está lá em João capítulo 6, versículo 63, assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ora, o que ele está dizendo? As coisas materiais, Jesus está dizendo, as coisas materiais não têm valor, o que tem valor é o conhecimento. Isso que a mensagem de Jesus está entregando para vocês, entendeu? É isso, ele está dizendo, o Espírito que importa. Por exemplo,
Você não deve se apegar ao funeral do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, certo? Ali é um corpo, o espírito dele já foi, entendeu? O que importa é o espírito. E também não se apegar como, por exemplo, os adventistas. Adventistas? Não, a Testemunho de Jeová faz que eles dizem que, por exemplo, se tu perder um braço, já era, perder o braço. Então aquele braço ali, quando chegar na eternidade, não vai ter o braço. Nada a ver. A carne não tem proveito. Mas perceba que é diferente. Uma coisa é você dizer que a carne não tem proveito, que ela não serve, né? Ela não serve, não tem uma importância grande, é uma coisa. Outra coisa é você dizer que a carne te sabota, que ela te faz pecar, que a carne é pecaminosa, entendeu? São duas coisas diferentes. Por exemplo, você não deve dar valor mais à sua mãe do que a Jesus. Está escrito isso nas escrituras. Diz, se você ama sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus diz isso. Mas, embora diga que você deve amar mais Jesus do que sua mãe, não quer dizer que sua mãe te faz pecar, entendeu? São duas coisas distintas, das mesmas formas. Jesus fala, ele fala também em João 3, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz o quê? Se você, alguns são nascidos da carne, só tem conhecimento do homem, conhecimento limitado, sabe quanto é 1 mais 1? É 2. Mas agora, quando vai ler um texto desse, ele não consegue entender, porque ele não é nascido no Espírito, no conhecimento de Jesus, ele não tem essa conexão com Deus para entender coisas que são óbvias, mas só são permitidas através do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que é nascido no Espírito, ele consegue perceber e entender o certo. Ele consegue entender, por exemplo, essas coisas que eu estou dizendo são óbvias, está aqui escrito. Mas o pastor Marco Feliciano e aquele monte de gente continua entendendo errado e vão continuar entendendo errado, porque nascidos na carne. Não estou querendo julgar, porque eu não conheço todo mundo ali, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é que se você é nascido no Espírito, você tem um entendimento. Se você é nascido na carne, você tem outro entendimento. Aí Jesus está falando, ó, Lucas capítulo 3, versículo 5 a 6. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, ou seja, corrigidos, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação. Ora, se a carne é ruim, como é que toda a carne verá a salvação? Entendeu? Por que é que diz toda a carne verá a salvação? Porque todos vão ver Jesus, entendeu? E toda a carne, toda pessoa que tiver caminhos tortuosos será aplanado, entendeu? Então não tem como você dizer que toda a carne verá a salvação, se toda a carne é pecaminosa. Vamos lá, Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Olha, a carne é fraca, não significa que a carne te faz pecar. E muita gente entende que a carne é pecaminosa e que vai te fazer pecar. Não é isso que está escrito. Está dizendo que a tua carne ela é fraca, ela sente dor. Por isso que Pedro, quando foi perseguido lá pelo pessoal, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro negou Jesus, porque a carne dele é fraca, ele sente medo. Ele negou Jesus porque ele tinha medo de apanhar, de ser crucificado como Jesus. Embora o espírito dele estivesse pronto, ele conseguisse entender. Então eles, vigie, porque você até tem um conhecimento, você tem um Espírito Santo, mas a tua carne é fraca, você tem medo, às vezes você erra porque você está ansioso, você no meio da pressão você mente. Então a carne ela é fraca, cuidado, certo? Enfim, é isso, eu falei bastante coisa, então vamos lá, tem duas mensagens aí. A da página que é perguntando, Paulo errou bastante. Nesse texto ele erra porque ele mandou o cidadãozinho se lascar. Sobre a mensagem do Marco Feliciano, que a mensagem dele é o quê? É dizer o seguinte, olha, quem tiver em pecado, tanto faz. Não é assim que funciona não, certo? Não é assim. A gente não deve, tá em pecado, então, continua sendo seguidor de Jesus. Não é assim não. Se você está vacilando, meu jovem, você está ensinando tudo errado, você não é um seguidor de Jesus, certo? O seguidor de Jesus dá exemplo. Não que deva seguir o exemplo dele, mas é uma pessoa que é transformada, ela busca pelo menos a verdade. Não é que ela vai ser necessariamente não ter nenhum pecado, mas ela está procurando fugir do pecado, entendeu? E essa mensagem de que vamos tolerar todos os erros,
Não, não é para tolerar erros, você tem que admoestar, você tem que advertir. Isso é errado, isso é certo, você tem que continuar falando. E a última mensagem, que é da dualidade, muito cuidado, a carne não te força a pecar, não vire ateu por conta disso, não deixe ninguém virar ateu porque você está dizendo que Deus fez uma carne para te sabotar e te fazer pecar. Deus não fez, Deus te deu um presente. Suas pernas servem para você andar, é algo bom. Seus braços servem para você, sua mão serve para você pegar a comida, para você abraçar, certo? O olfato é bom, o tato é bom. Até os órgãos genitais, o sexo não é ruim, o sexo é algo bom, entendeu? Não coloque o sexo como algo ruim. O que é ruim é o que? Você utilizar o seu braço para, sei lá, matar pessoas, entendeu? A sua perna, entendeu, né? E é isso, você utilizar de forma ruim a sua boca para machucar e para mentir, entendeu? É como você utiliza e é por escolha sua, é responsabilidade sua. Não foi Deus que te forçou a nada. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa o gostei aí para eu saber, né? Deixa o like. Se não tiver gostado, pode dizer que não gostou. E como muitos vão querer me xingar, falar um monte de besteira aí, pode xingar à vontade. Fique à vontade aí para xingar. E muito importante, não tenha vergonha. Se você concordou, fale também para as pessoas, tá bom? Não fique calado, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Tem alguma sugestão aí, algum vídeo que você viu, tem dúvida, ou alguma dúvida muito escabrosa, comenta aí nos comentários do vídeo. É isso aí, pessoal. Valeu, tchau!